Quintal dos Espíritos, Instruções Espíritas. Fala, turma. Beleza, turma? Olha eu de novo. Pois é, me pediram para falar sobre esse negócio do médium lá, né? Que todo mundo viu que teve essa reportagem aí e tal, né? Que saiu isso daí. Eu nem ia comentar isso, mas vou comentar assim meio por cima. O que aconteceu lá? Primeiro, a gente tem que separar os espíritas dos espíritos, né? O espiritismo e os espíritos são uma coisa, eu sempre falei isso, e os espíritas são outra coisa, uma coisa diferente. Os espíritas são os humanos, né? Os humanos, enquanto estão encarnados aqui, eles são sujeitos a um monte de coisa. E outra, mesmo um outro entendimento também que precisa ter, nem todo médium ele é espírita, no sentido de que não precisa ser espírita para mexer com o espírito. Agora, para mexer com o espírito adequadamente, precisa ser espírita. Então, por exemplo, quem estuda o espiritismo sabe que não se precisa pôr mão em ninguém. Não precisa se fazer esses tratamentos cirúrgicos de pôr a mão em ninguém. Não há necessidade disso. Então os médiuns que fazem isso, fazem por conta própria. Isso é um ponto. Agora, do ponto de vista criminal, qualquer um, sendo médium, sendo espírita, ou não sendo, ou sendo de outra denominação, pode vir se tiver tendência para isso, pode vir a cometer um tipo de delito. Então, outra coisa também que não tem a ver, né? Então aqueles apressados assim que vão correr lá fazer um vídeo para sentar a lenha no espiritismo, eles estão também equivocados, né? Porque em toda a sociedade, em todo país, em todo tipo de doutrina e até entre os que não têm crença nenhuma, pode ter alguém que abuse de alguém, de um modo ou de outro. Então, quando isso se torna um crime, a pessoa responde, independente do que ela é, não tem a ver com o que ela é. Então é triste, né, saber que eu vi aquilo lá tudo, mas desde o começo eu falava, mesmo antes de acontecer isso, aqui não é meio que uma mistura de espiritualidade, espiritualismo, tem algumas coisas assim que lembram um pouco outras religiões, né? Parece uma mistura. Então, por exemplo, todo mundo lá de branco e tal, como se fosse uma uniformização, nada contra isso, mas o espiritismo não tem nada disso, não tem esses negócios. Ele é simples, pronto e acabou. A gente pega para ser espírita tem que estudar as obras de Kardec. E depois de Kardec é que teve as instruções espíritas, né? Então a gente precisa separar as coisas, uma coisa de outra coisa. Agora é sempre lamentável quando acontece aquilo, não importa, independente do cara ser médio ou não. Né? Então a gente vê que tem parentes que abusam de filhos, de sobrinhas, de vizinhas, de amigos. Agora aquilo é um caso que surgiu denúncias, né? Até então são denúncias e a investigação vai dizer como que aconteceram essas coisas aí, que situação que essas coisas aconteceram, né? E aí ele vai ter que se explicar, se haver com a justiça. Mas dentro isso não é uma coisa do espiritismo, né? Mas é bom a gente entender, as pessoas procuram, o espiritismo ele se preocupa mais em ajudar a pessoa a construir a moralização da sua alma, avançar o seu pensamento, avançar o seu modo de ser para um modo melhor, do que curar corpos. Não que curar não seja uma preocupação. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas essa não é a primeira preocupação.
O próprio Cristo já falava isso quando dizia lá, não penseis que vim emendar corpos, mas remendar as almas. Então, o Cristo já dava a letra quando dizia isso. Então as pessoas entendem muito mal isso, a maioria não sabe, né? Então, vamos dizer assim, espiritismo tem pouco show. Quando você vê muito show, assim, muito... Agora, os médios, eles pensam que são donos da sua mediunidade, então eles trabalham como querem, né? Agora, nem todo médium trabalha de acordo com o espiritismo, então isso tem que ficar bem claro. Se você estudar através das obras de Kardec, essas aí que passam, né? Você vai ver que é bem isso. Então não tem que misturar os espíritos e o espiritismo com as pessoas, né? Agora as pessoas vão lá, e lá vão pessoas imperfeitas, né? Do mesmo jeito que vão pessoas de todo tipo em outro lugar. Por exemplo, nós tivemos um caso hoje ainda, ou foi ontem, se não me engano, vi no jornal lá, do camarada lá que estava dentro da igreja lá e todo mundo começou, lá em Campinas, né? Começaram a orar lá e o camarada sacou uma pistola e começou a atirar nas pessoas, depois cometeu suicídio ou balearam ele, né? Então ele estava dentro da igreja, né? Mas a igreja não tem nada a ver com a igreja. O cara foi lá e cometeu um delito. Então a pessoa responde pelo seu delito, né? Ninguém vai perguntar, não cometeu o delito porque estava lá. Cometeu porque tinha tendência para cometer, aí numa ocasião, numa eventualidade qualquer, cometeu. Pois é, galera, foram aí os esclarecimentos e qualquer coisa deixe seu like, comente, curta e venha com outras questões. Até mais.